Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Ana Carla e, já para começar me apresentando a vocês, em espanhol. Estou re feliz de estar neste grupo de professores increíbles que vai a conduzi-los à universidade. Que bonito, né? Espanhol. Só que eu não vou ficar falando espanhol com vocês o tempo todo, não. Nós vamos bater um papo em língua portuguesa, sim, até porque o Enem pede isso da gente, as alternativas elas vêm em português, não é? E as questões é que aparecem em espanhol, a leitura é feita em espanhol e a gente precisa se dedicar também a isso daí. Em relação à questão da nossa primeira aula, no primeiro momento, eu sempre gosto de explicar. Mas espera aí, eu estou ensinando espanhol ou castelhano para os alunos? Os alunos vão estudar espanhol ou vão estudar castelhano? E eu acho que nesse momento vale sim um pouquinho de história para que vocês entendam um pouco melhor. E me justificando. A prova do Enem pede de vocês esse conhecimento cultural e por algumas vezes questões relacionadas a esse tema apareceram sim na prova de vocês. Nesse momento, um pouco de história, eu trago aqui um mapa da Península Ibérica, ali por volta do século XV, quando então aconteciam todas aquelas revoluções, vamos dizer assim, todas as conquistas que nós conhecemos como a descoberta da América e de repente a tal descoberta do Brasil. Eu sei que hoje se utilizam outros termos, né? Porque descoberta é de alguma coisa que não existia e a gente sabe que já existiu inclusive habitantes aqui na América. Mas esse mapa mostra o que existia na Península Ibérica enquanto divisão, vamos dizer, política. Eram vários reinos que existiam aqui nessa região, sendo que o reino de Castilha, que vocês estudam na história como Castela, e esse tal reino ou corona de Aragão eram os mais importantes e os mais poderosos da região. Nesse momento do século XV, em 1469, para ser bem específica com vocês em relação a essa data, a rainha dessa região de Castilha, que era Isabel, e o rei dessa região de Aragão, que se chamava Fernando, eles se casam. E a partir desse momento, os dois reinos poderosos reunidos, eles começam a imaginar uma situação ainda maior de conquistar os outros reinos que existiam aqui nessa região, como é o exemplo do reino de Granada, onde habitavam os mouros, os últimos árabes naquela época. Sabe-se que, inclusive, né, na nossa história, 800 anos foi de dominação árabe nessa Península Ibérica, e eles foram gradativamente perdendo território. E esses tais reis católicos, conhecidos assim, Fernando e Isabel, tiveram uma grande contribuição porque em 1492, além de eles terem conseguido finalmente expulsar os árabes da região e dominaram a região de Granada, eles também foram os responsáveis por patrocinar a viagem de Cristóvão Colombo de descoberta de novas áreas, enfim. Além disso, conseguem unificar, e aí sim o reino, tudo no mesmo ano, esse reino de Castilha e Aragão, junto com os demais territórios, passam a se chamar Reino de Espanha, e também nesse mesmo ano se escreve a primeira gramática de língua espanhola. Tá, professora, mas o que tem a ver isso com o estudo para o Enem? Repito, todo conteúdo cultural, histórico é de relevância. E vocês, enquanto estudantes de língua espanhola, não podem deixar de passar por esses temas. Nesse caso aqui, para fazer reforço àquela pergunta, peraí, é espanhol ou castelhano? Agora vocês vão entender definitivamente. Quando Cristóvão Colombo chega à América? 1492. Quando é que o reino de Castilha, que falava castelhano, se torna reino de Espanha? 1492. Quando Colombo chega à América, ele traz na sua mochila que idioma? Castelhano. Então, quando ele chega na América, claro que não é desse jeito, eu estou fazendo uma brincadeirinha, eles dizem assim, ó galera, a partir de agora, a América é dos espanhóis e a América, melhor do que dos espanhóis, a América é dos castelhanos. Então, o idioma que foi adotado foi o idioma castelhano. Quando ele retorna para a Península Ibérica, que se descobre, afinal de contas, não existia
telefone, né? Uma forma de se comunicar mais rápido por mensagens, enfim. Tudo acontecendo ao mesmo tempo. E aí o idioma, quando ele retorna, se torna o idioma espanhol. Então, se vocês perguntam a um argentino que idioma ele fala, eles têm preferência por dizer castelhano. Enquanto que o povo espanhol diz preferencialmente espanhol. Afinal de contas, é o nome, segue, né, a estrutura do nome do seu país. Em relação ao domínio ou à existência da língua espanhola no mundo, é importante que vocês conheçam isso também, que eu tenho aqui, ó, a América toda, praticamente, a América aqui, a América do Sul, com exceção de poucos países, incluindo o Brasil. Vocês têm aqui a América Central e o país aqui, o México também. Lá na Europa, a Espanha, que é a origem da língua espanhola. E aqui, um país apenas, que é a Guiné Equatorial. Nesse caso, esse caso especificamente de existir esse único país na África que fala a língua espanhola, já foi alvo de questão do Enem. E daqui a pouquinho nós vamos responder essa questão. É importante que eu diga a vocês que, embora vocês tenham aqui uma distribuição em 3 continentes desse idioma, existe uma certa unidade. E aí alguns alunos poderiam me perguntar, tá, professora, e como é que eles conseguem manter essa unidade com tamanha distância, inclusive com influência de outros povos que existiam naquela região? Afinal de contas, o Paraguai fala Guarani também, no Peru se fala Quechua, além de outros idiomas, e na própria Espanha se fala catalão, se fala gallego. Como é que consegue manter a unidade da língua espanhola? No ano de 1713, eles criaram, os espanhóis, na cidade de Madrid, essa RAE, que significa Real Academia Espanhola. Essa Real Academia Espanhola, ela tem um objetivo de tentar manter uma certa unidade, para que o idioma ele não fique tão diferente de uma região para outra. O que eu costumo passar para os meus alunos, além de saber que a RAE é importante, que existem outras academias, claro, em cada um desses países, que se reúnem anualmente, é importante que com isso vocês entendam que a forma que vocês devem estudar espanhol é de buscar fontes de países diferentes. Vocês não devem ficar simplesmente direcionados ao estudo dos textos em espanhol do jornal El País, por exemplo, embora seja a principal referência, é espanhol. Mas nós temos o Clarín, nós temos, por exemplo, o jornal cubano Gran Mar. Nós temos jornais, assim, de cada país, todos os países são importantes, obviamente. Existe uma tendência a utilizar mais o jornal espanhol, mas esse ano, por exemplo, que passou, o que apareceu na prova foi no Jornal do Panamá. Então, é importante que vocês busquem informações de países diferentes, não só no aspecto cultural, né? Conhecer um pouco da cultura de cada um desses países que falam a língua espanhola, mas que vocês busquem até informações políticas, sobre política, economia, enfim, tecnologia, variados, assuntos variados de países variados, tá? A RAE, portanto, 1713 é responsável por manter essa unidade e que a gente percebe que o vocabulário não varia tanto e, principalmente, a questão da gramática é muito pontual essa mudança e que não vai interferir na nossa interpretação. Bom, conhecendo o conteúdo, eu acho importante nesse primeiro momento vocês leiam na matriz do Enem qual é a competência de língua espanhola, de língua estrangeira no caso, e quais são as 4 habilidades. Sinceramente, eu acho importante ser muito objetiva com vocês. Eles trabalham aqui, ó, vocabulários e expressões de um texto, mas não é um vocabulário solto, é sempre associado a um tema, existe um tema sendo trabalhado, e normalmente ele pede a referência dessa palavra dentro do tema, a referência dessa expressão dentro do tema. Nós vamos trabalhar expressões? Vamos trabalhar vocabulário? Também. E a gente já começa nessa primeira aula. As demais habilidades, a 6, a 7 e a 8, embora uma represente utilizar, relacionar, reconhecer, quando nós fazemos a leitura do que essas habilidades pedem, elas giram em torno essencialmente de interpretação de texto. Vocês só precisam estar ligados, ó, que ele fala de tecnologia, fala de cultura,
Produção cultural em língua estrangeira. Por exemplo, a gente não vai encontrar um texto de Garfield, porque é uma produção cultural em língua inglesa. A gente vai encontrar um texto de Gaturro, a gente vai encontrar Mafalda, mas dificilmente uma outra produção de um outro país que não fale oficialmente a língua espanhola. E, de novo, fala-se de diversidade cultural, tendo em vista essa grande quantidade de países que falam a língua espanhola aí, né, espalhados nesses 3 continentes. Gostou do conteúdo do vídeo? Então, entrando em nosso site, você vai conhecer os nossos cursos e pode escolher o que vai te ajudar a conquistar a sua aprovação. Vem com a gente e junte-se à força de ser master.